Boa tarde e obrigada pela oportunidade que nos dão. O meu nome é Eduardo, tenho 16 anos e ando no Colégio Rainha Santa Isabel, em Coimbra. Podem explicar-me para que servem os provedores dos leitores nos jornais? Olá, Eduarda, obrigado pela tua pergunta. Os provedores dos leitores nos jornais são uma forma de autorregulação adotada pelos média de referência. Autorregulação significa que não é imposta de fora, por exemplo, pelo Estado, pelo Governo, mas criada pelos próprios meios de comunicação social. Média de referência são os jornais, rádios e televisões que produzem um jornalismo de qualidade, com rigor, evitando o sensacionalismo. No caso português, e olhando apenas para os jornais, podemos falar do Público, do Expresso, do Diário de Notícias. Lá fora, da Folha de São Paulo, do New York Times, do The Guardian, isto para só referir a alguns. Atender às reclamações, às dúvidas e às sugestões dos leitores, bem como proceder à análise regular do jornal, é a sua principal missão, podendo a partir daí fazer críticas e recomendações. São cargos pagos, exercidos com total autonomia das redações, direções e proprietários dos jornais, isto para garantir a sua independência. Os provedores podem não ter feito carreira no jornalismo, exercerem outras profissões, terem-se notabilizado noutros campos do saber, isto apesar de, na sua maior parte, a escolha recair em ex-jornalistas ou ex-diretores de jornais. Jornalistas e diretores que conquistaram um estatuto de credibilidade no exercício da profissão. Para dar apenas alguns exemplos, Mário Mesquita, que foi provedor do Diário de Notícias, tinha sido jornalista nesse periódico e seu diretor, isto para além de ter trabalhado também noutros jornais. Com o mesmo perfil e no mesmo diário, temos o caso de Mário Bittencourt Rezende. O atual provedor do Público, por exemplo, é José Manuel Barata Feio, ex-jornalista, mesmo tendo acontecido com alguns dos seus antecessores, casos de Joaquim Fidalgo, Jorge Wemans, Rui Araújo ou Joaquim Furtado. O primeiro jornal português a ter provedor do leitor foi o Diário Desportivo Record, em 1995, dirigido na altura por João Marcelino. O Diário de Notícias foi o primeiro jornal generalista português a criar essa figura do provedor do leitor. Em janeiro de 1997, Mário Mesquita, que já referimos há pouco, assinou a sua primeira coluna como provedor. Num tempo em que a literacia mediática começa a entrar na agenda dos educadores e dos média, tendência empurrada pelo flagelo das chamadas fake news, o exemplo dessa tendência é este projeto ao qual recorres agora, a Escolinha dos Média, importa dizer que os provedores cumprem há décadas esse objetivo de educação para os média, analisando as falhas deontológicas cometidas pelos jornalistas e fazendo de forma pública, publicando essas críticas, esses reparos no próprio jornal. Ou seja, são uma forma de ajudar à transparência de alguns mecanismos da complexa engrenagem dos média. Não têm apenas que criticar, é bom que se note, também podem aplaudir algumas iniciativas, reportagens, artigos, tomadas de posição do jornal que fiscalizam. Podem dar razão às reclamações dos leitores, como também lhes podem dizer porque é que, em determinados casos, a razão não lhes assiste. É uma iniciativa de louvar, contendo em si um evidente paradoxo. É que a figura do provedor, do leitor, surge nos jornais que menos precisariam dela, os que fazem jornalismo com rigor. Quanto aos tabloides, aos jornais sensacionalistas, é evidente que aí não há provedores, porque precisariam do dobro de páginas de cada edição para detalhar os atropelos deontológicos cometidos por esse tipo de jornalismo.
Interessa dizer-te ainda que o cargo de provedor não registra patente nos jornais. A figura jurídico-política do Ombudsman foi criada em 1809 na Suécia como contrapeso dos cidadãos face ao poder público. Tinha a finalidade de salvaguardar os direitos dos cidadãos e supervisionar a aplicação da lei pelos tribunais e pelas autoridades, o que, transposto para Portugal, acontece, por exemplo, com a Provedoria de Justiça, cargo atualmente desempenhado por Maria Lúcia Amaral. O termo, atualmente disseminado no âmbito público e privado, para designar um elo imparcial entre a instituição e o conjunto de utilizadores/clientes, chegou às línguas modernas proveniente do sueco ombudsman, que significa aquele que representa. Vale para os jornais como vale para os mais variados setores da vida em comunidade. O provedor do estudante, o provedor do cliente das agências de viagens e turismo, só para referir mais dois exemplos. Do ponto de vista histórico, e olhando para o panorama a nível mundial, o primeiro provedor do leitor surgiu apenas em 1967, por iniciativa de uma empresa dona de 2 jornais de Louisville, no estado norte-americano de Kentucky. 3 anos depois, o The Washington Post seria o primeiro grande jornal a contratar um provedor. O New York Times só passou a contar com um ombudsman em 2003, mas extinguiria a função em 2017, portanto uma função que o jornal manteve durante 14 anos, argumentando que na era das redes sociais os leitores na web podiam cumprir a função melhor do que uma pessoa contratada pela empresa. No Brasil, o primeiro veículo a instituir a função foi a Folha de São Paulo, em setembro de 1989, sendo Caio Túlio Costa o estreante. Dos poucos meios, dos poucos jornais brasileiros que adotaram a iniciativa, muitos o fizeram por pouco tempo, exceto pela Folha de São Paulo e pelo jornal O Povo. Este último mantém um ombudsman desde 1993. No segundo semestre de 2017, estimava-se que 150 provedores atuavam em redações de todo o mundo. 52 deles, a maioria da Europa e da América do Norte, associavam-se por meio da Organization of News Ombudsmen, ONU, a sigla ONU, ONO. Sabendo-se que há muitos milhares de jornais a circularem em todo o mundo, este número demonstra bem como a figura do provedor do leitor não é do agrado da maioria das publicações jornalísticas. O caso referido do New York Times, seguido mais tarde pelo The Washington Post, decisão de acabarem com a função de provedor, substituindo-a por um reader, um leitor que é funcionário do jornal, atesta bem a evolução sentida nos últimos anos, com o declínio do formato papel por troca com as versões online desses meios de comunicação. Hoje em dia, os jornais precisam de quem esteja atento aos comentários feitos pelos leitores online, respondendo-lhes sempre que o comentário tenha a ver com eventuais erros cometidos pelos jornalistas e, havendo razão do outro lado, tratar de corrigir de imediato o lapso ou lapsos cometidos. A concluir, dizer que em Portugal também existe o provedor dos telespectadores, na RTP, e o provedor do ouvinte, Antena 1 e outras estações de rádio do grupo RTP. Atualmente, o cargo é exercido por 2 provedoras, Ana Sousa Dias para a televisão e Graça Franco para a rádio. A RTP Play disponibiliza muitos desses programas. No texto que acompanha este vídeo, vou indicar-te estes endereços e também de outros provedores, caso tenhas curiosidade, ler algumas crónicas, ouvir
ouvir alguns dos programas. Obrigado, uma vez mais, Eduarda, e ficamos à espera de novas questões.